Mas tá certo isso aqui? Isso aqui é uma aula do curso. Não tem problema, beleza. Então vamos começar. Fala futurista! Hoje você vai aprender a usar uma ferramenta incrível de desenvolvimento de jogos, que é o Construct, para aprender a construir telas de menu dentro do seu jogo, ou seja, uma tela de start, uma tela de pause, uma tela de game over, uma tela de vitória. Então a gente vai trabalhar esse conceito muito importante no universo dos jogos, né? Até porque o jogo não é só o jogo em si, você tem ali o menu de navegação, a interface. Então é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje utilizando a ferramenta Construct. Então se inscreva no canal aí, já deixe seu comentário, seu like, ative o sininho para você receber todas as atualizações aqui do nosso canal da The Future School. Então roda a vinheta, a gente se vê lá no Construct. Eu sou o João Aleixo, fundador da The Future School, uma escola de robótica, games, programação, tecnologia. E se você ainda não abriu o Construct, corre lá porque a gente vai começar a construir o seu menu agora. Então nós vamos começar com um menu de tela inicial, onde você aperta o botão ali de Start e o seu jogo começa. Depois a gente vai trabalhar ali um menu de Game Over e um menu de tela de vitória. Então se o jogador chegar até o final, acontece alguma coisa. Se o jogador perder todas as vidas, ele aparece uma telinha ali de Game Over. Então é isso que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje. Então vamos pro Construct. Bora então começar aqui. Eu fiz um projeto bem rapidinho aqui, não tem muita coisa. Ele tem basicamente a movimentação do meu player, uma troca de animação, e a gente vai fazer a troca de fase junto. Então, né, tô partindo aqui do pressuposto que você tem um jogo que você quer fazer uma troca de fases, né? A primeira troca que a gente vai fazer vai ser uma troca simples, que é a gente iniciar aqui no menu. E quando a gente clicar num botão, ele leva a gente para a tela do jogo. E aí depois a gente vai fazendo uma tela de game over, uma tela para ir passando de fase, enfim. Então vamos começar pelo mais fácil. Então eu criei aqui um layout que é onde acontece o meu jogo, que é esse layout aqui. E eu criei um layout de menu inicial. O que eu tenho que fazer? Bom, é muito simples. Vai depender um pouco do formato do seu jogo, se você vai estar configurando ele para celular, ou para tablet, ou para computador, para PC. Mas de qualquer forma, você tem que inserir um novo objeto na sua cena. E você vai inserir um objeto de toque, se você estiver fazendo um jogo para celular, ou um objeto mouse, que foi o que eu já inseri aqui no cantinho, ó. Então eu já inseri um objeto mouse, porque eu estou fazendo um jogo para PC. Mas se for um jogo para celular, o processo é basicamente o mesmo. Então vamos ver aqui. Eu vou abrir aqui a minha folha de eventos do menu inicial, que para configurar essa parte aqui. E eu vou dizer que quando eu clicar neste botão, ele vai enviar o meu jogador para a tela do jogo, que é essa tela aqui, tá? Então basicamente eu vou aqui em adicionar evento e vou colocar aqui mouse. Ao clicar em objeto, ao clicar com o botão esquerdo do mouse no objeto Play Button, eu vou pegar aqui, ó, fui gankado pelo WhatsApp, deixa eu tirar as notificações aqui dele para não ficar apitando aqui no nosso vídeo, só um segundinho. Pronto, já resolvi o problema do WhatsApp. Então vamos aqui em adicionar uma ação, sistema. E nós vamos aqui embaixo colocar ir para o layout. E aí eu vou escolher qual layout que eu quero que vá. Que no caso é o layout jogo. Então quando eu der o play aqui, eu clico nesse botão e ele vai levar o meu jogador para o jogo. Então é bem simples de fazer essa primeira etapa aqui do nosso vídeo de troca de telas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou configurar duas coisas. Uma tela de Game Over, para quando o meu jogador trombar em algum obstáculo, aparecer ele na tela de Game Over e ele poder reiniciar o jogo. E uma tela de quando ele chegar nessa plaquinha aqui, ele vai para a próxima fase, né? E a gente vai criar tudo isso junto, tá? Então fica aqui comigo, porque tá bem legal esse conteúdo de hoje. Então eu adicionei aqui um inimigo para o nosso jogador, que é essa pedra de gelo aqui, né? Basicamente aí
Não tem nada a ver colocar uma pedra de gelo nesse cenário, mas ela vai ser o nosso inimigo, tá? Então vamos dar uma olhadinha de como é que tá a colisão dela. A colisão dela tá ok. Então aqui a gente verifica a colisão e aqui a gente verifica o pivô dela. Tá, beleza. Então agora eu vou configurar aqui, quando meu jogador trombar, ele vai para uma outra tela. E aí eu preciso criar essa tela. Então vou clicar aqui em Layouts, vou adicionar um layout e adicionar uma folha de eventos ao layout. Eu poderia fazer só um pop-upzinho escrito Game Over e colocar os dois botões ali de iniciar. Mas como o foco desse vídeo é troca de tela, eu vou fazer uma tela nova. Então vou adicionar um layout novo aqui, formato HD. Vou colocar o mesmo BG que estava antes. Vou colocar um texto aqui de Game Over. Então vou procurar um texto. TXT Game Over. Escrevi errado ali, mas não tem problema. O texto vai ser Game Over. Tem muito segredo. A fonte. Escolher essa fonte fantasia. Vou colocar 100 o tamanho da fonte. Vou aumentar ela aqui. Na verdade, vou colocar até mais, né? Vou colocar aqui uns 200. Vai ficar bem grande o Game Over. Vou centralizar. Centro, 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 centro. E aí, ó, vamos supor que você quer saber como centralizar, que eu não sei se está no meio, se não tá. Você clica com o botão direito, alinhar, layout, centro horizontal. Então aqui eu tenho o meu Game Over bonitinho. E aí agora eu vou fazer dois botões. Um botão aqui vai levar o meu jogador para o menu inicial e o outro botão aqui vai simplesmente reiniciar o jogo. Então vou criar aqui um sprite. Botão menu. Vou pintar ele de vermelho. Deixar ele aqui, bonitinho. E vou pegar um outro sprite. Cadê? Replay. A gente faz um replay de azul. Aí dou uma diminuída nele aqui. Por que eu gosto de usar sprite e não gosto de usar botão? Eu gosto de usar sprite porque me permite uma personalização melhor. Então depois eu posso ir no Photoshop, por exemplo, e criar o meu próprio botão. E aí eu mesmo substituo isso aqui pela imagem que eu quiser. Não tenho que seguir um layout padrão aí do Construct. Tá? Então vamos fazer a programação. Primeiro eu vou renomear aqui os meus layouts. Então vou colocar aqui layout Game Over. E aqui eu vou colocar eventos Game Over. E aqui vamos iniciar nossa programação. Então eu vou fazer o seguinte. Ao clicar em objeto, o objeto vai ser o botão menu. Eu vou fazer ir para o layout menu. Beleza? Agora, mouse. Ao clicar em objeto, replay, o sistema vai levar o meu jogador para o jogo de novo. Então vamos dar o play aqui só para ver se está funcionando. Quando eu clico aqui, ó, ele me leva para o outro, para o menu inicial. E aqui ele me leva para o jogo. Agora a gente vai fazer o seguinte, quando eu trombo aqui, ele leva o meu jogador para a telinha de Game Over. Então vamos voltar lá no meu eventos jogo. Então eu vou fazer essa interação aqui agora. Ah, João, por que meu personagem tá indo para trás do objeto? Porque na ordem Z ele tá atrás do objeto aqui na camada. E como eu mandei ele para frente, agora ele vai passar na frente. Tá? Então vamos fazer essa interação aqui. Vou pegar aqui, falar quando o player, ao colidir com outro objeto, qual objeto? O inimigo. Eu vou mandar o player, então vou para o layout Game Over. Então bem simples, né, essa troca de tela.
Então, ó, se eu encostar aqui, acabou o jogo, o jogador morreu. Aí ele tem a opção de começar, ou ele tem a opção de iniciar o jogo já de cara. Tá? Qual que é o problema? Tem só um problema em tudo que a gente fez até agora, né? Como é um jogo de uma vida só, tudo bem. Não tem muito problema aqui o fato de meu personagem já ir pra cá direto. Mas imagina que é um jogo que eu tenho pontuação, vidas e tudo mais. Eu preciso reiniciar todos os dados do jogo quando eu mando meu jogador de uma tela para outra. Não necessariamente todas as telas, mas quando eu mando ele pro Game Over, ele precisa reiniciar os dados, né, para eu poder começar o jogo de novo com quantidade de vida cheia, com a pontuação no zero e tudo mais. Então vamos supor que eu tenho uma variável aqui de vida. A vida do meu jogador é igual a 3. Tá? E aí, ao colidir com o meu inimigo, ao invés de mandar o meu personagem direto pro Game Over, ele vai tirar uma vida, então ele vai subtrair uma vida do meu player. E além disso, ele vai fazer o meu player voltar pro começo do jogo, que aqui é o X e o Y. Então, o X e o Y é 104, 912. Então, eu defino a posição do meu player. Aqui definir posição 104, 912. Tá? Então aqui, ó, eu já consigo reiniciar o jogo desse jeito. Ó, ele volta lá pro começo. E aí, eu vou fazer o seguinte. Ele vai comparar a variável. Se a vida for igual ou menor, se for menor ou igual a 0, ele vai, aí sim ele manda o meu jogador pro Game Over. Então aí sim ele vai pro layout Game Over. Então, ó, variável do meu jogador é igual a 3, certo? Então, agora é 2, agora é 1, acabou o jogo. Só que, desse jeito aqui, se a gente for reiniciar o jogo, ele vai entrar num loop infinito de mandar o meu personagem pro Game Over. Por quê? Porque a gente não reiniciou a variável. A variável está igual a 0 ainda. Porque mesmo que eu mandei o meu jogador pro começo de novo, eu não falei para ele, ó, reinicia a variável. Então, a gente precisa fazer isso. Toda vez que eu clicar, vamos vir aqui em menu Game Over. Então, toda vez que eu clicar no botão menu, eu vou redefinir as variáveis. Então, redefinir as variáveis global e aqui redefinir as variáveis globais. E aí, dessa forma, sim, quando meu personagem morrer, né? Então, vou colocar aqui, matar ele 2 vezes aqui. Agora, eu consigo jogar. Por quê? Porque agora eu reiniciei minha variável. Então isso aqui é um ponto muito importante que você tem que tomar cuidado, né? Você tem que reiniciar. Por que eu não vou reiniciar assim que eu mando pro Game Over? Porque às vezes você quer mostrar aqui pro jogador quantos pontos ele fez, quantos itens ele coletou. E se você reinicia isso antes, você não vai conseguir mostrar. Então é importante você reiniciar depois que o jogador clica no replay ou no menu inicial, beleza? Então fechamos aqui a segunda parte desse vídeo, que é mandar o jogador para o menu inicial, para o Game Over, desculpa. E agora, para a última etapa, a gente vai fazer uma transição de fase. Então eu estou aqui na fase 1, eu vou encostar nessa plaquinha e vou para a fase 2. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então para isso, eu vou precisar criar um layout novo, que é o layout jogo 2. Vamos colocar aqui layout jogo 2, como se fosse a fase 2 do jogo. E aqui vou adicionar um fundo diferente, só para parecer que a gente mudou de fase mesmo. Vou colocar aqui um BG2. Vamos procurar aqui.
Tudo isso que eu tô fazendo e não tô falando para você, você consegue encontrar em outros vídeos aqui do canal. Que é mudar o ponto pivô, mexer nas colisões, isso tudo eu ensino em outros vídeos, tá? Tô focando aqui só na troca de tela nesse vídeo aqui, tá? Vou colocar aqui um chão também. Vou colocar um fim de fase aqui. E aqui também vou colocar um voltar, para o meu jogador poder voltar se ele quiser. Então temos aqui o layout jogo 2, vamos colocar aqui o eventos jogo 2. Então tô aqui no meu jogo. E aí, quando eu encostar aqui, meu jogador vai ser mandado para a tela 2. Então eu vou deixar ele aqui do ladinho para a gente já ir fazendo os testes bem rápido. Então player, ao colidir com qual objeto? Fim de fase. Eu vou fazer ele enviar para o layout jogo 2. Ok? Só que o layout jogo 2 não tem player. Então a gente precisa colocar o nosso player aqui no layout 2. Então vamos pegar aqui o layout 2 e vamos jogar o nosso player aqui. Então olha só. Opa, eu já iniciei no layout 2. Vamos para o layout 1. Então cliquei aqui. Pronto. Só que não tem nenhuma programação aqui no layout 2, né? Então eu vou precisar puxar alguns comandos básicos aqui, que foi os comandos que eu tinha configurado na outra. Então vamos aqui em layout 2, eventos 2. Vou colar os eventos básicos aqui. Aí, ó, já consigo andar agora. Maravilha. Então, opa. Então, ó, fiz a troca de fase. Beleza, meu personagem tá funcionando normalzinho. Agora eu vou fazer para quando ele tocar aqui, ele volta para a fase anterior. Então, vou pegar aqui o layout jogo 2. Pegar o player. Ao colidir com o objeto voltar, ele vai para o layout jogo. Beleza. Temos uma troca de fase acontecendo aqui. Maravilha. Então fizemos uma troca de fase simples. Agora vamos supor que você não quer fazer simplesmente quando ele toca na placa, né? Você quer que ele encosta na placa e ao mesmo tempo aperta o botão W para poder trocar de fase. Então vamos aqui em eventos de jogo e eu vou colocar uma condição a mais. Com o botão direito vou adicionar uma outra condição. Então quando o meu jogador estiver colidindo com a placa e o teclado, a tecla W estiver pressionada, aí eu vou para o layout 2. Só tem uma pegadinha. Aqui a gente vai ter que mudar o formato de colisão. Por quê? Porque aqui ele vai ter que executar a colisão ao mesmo tempo do W. Então não é como se a colisão ficasse sendo executada a todo frame, né? Ela é executada uma vez só, depois ela não é executada mais. Então aqui a gente vai ter que mudar o formato de condicional. Então a gente vai pegar uma condicional diferente, que é se estiver sobrepondo outro objeto. Qual objeto? A placa. Então se o meu player estiver sobrepondo o objeto e a tecla W for pressionada, aí sim. E aqui a gente vai adicionar também a condição do tecla W e a mesma coisa
do sobrepondo o objeto. Então, dessa forma aqui, ó, encostei, apertei o W, encostei, apertei o W. Então, ó, beleza? Então agora a gente vai partir para a parte final desse vídeo, que é fazendo alguns ajustezinhos de transição, como as variáveis, sobre como fazer o nosso player ir para o lugar certo. Então, uma pausa rapidinho, futurista, porque eu vim do futuro para avisar que o que a gente ia começar a implementar a partir de agora é uma lógica, é uma programação que merece um próximo vídeo. Então o que eu fiz? Eu separei essa aula aqui em 2 vídeos e vou pedir para você se inscrever no canal para acompanhar, porque a parte 2 vai sair rapidinho, daqui a alguns dias, 2, 3 dias, para você entender como fazer então o seu personagem poder transitar de uma fase para outra e cair no lugar certo, beleza? Então, espero que você tenha curtido, vamos partir para o encerramento para a gente poder finalizar esse vídeo. E aí, futurista, conseguiu aplicar as telas aí no seu projeto? Bom, eu gostaria muito de ver como que ficou. Então, se você puder deixar o link aí do seu projeto nos comentários para a gente poder ver, eu vou curtir demais. E não esqueça de dar uma moral aí para o nosso canal, se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, aquelas coisas de sempre, né, que a gente está cansado de pedir. E se você quer ver algum outro tipo de assunto aqui no canal, também manda aqui pra gente, porque vocês são as pessoas mais importantes aqui pra gente. A gente quer atender as demandas de vocês. E se você quiser ter um acompanhamento de um professor mais próximo junto com você no desenvolvimento de jogos, nós temos cursos inteirinhos dentro do Construct, dentro do Game Maker, do Scratch, do Unity. Então é só entrar em contato aqui com a nossa equipe que você já vai ser direcionado para alguém que vai te ajudar, beleza? Então nos vemos na próxima, espero que você tenha curtido e até mais!